conceitos básicos da gestão estratégica. Para refletir. Como diria o general Sun Tzu, em A Arte da Guerra: se você se conhece o inimigo, não precisa temer o resultado de uma centena de combates. Conteúdo da videoaula. Definição de estratégia de negócio. Importância do ambiente para a gestão estratégica. Análise de macroambiente. Ambiente competitivo, ambiente interno. Concorrência, competências críticas. Cadeia de valores e vantagens competitivas. Começando com os conceitos básicos da gestão estratégica. A necessidade de se adaptar às mudanças do ambiente competitivo, atender às exigências dos clientes e às novas formas de se relacionar com eles, tem obrigado as empresas, grandes ou pequenas, públicas ou privadas, a se reinventarem. Esta necessidade, porém, sempre existiu, mas agora com um senso de urgência, sem precedentes, ou seja, não basta mudar, tem que mudar mais rápido. Neste contexto, a estratégia é um processo deliberado e contínuo de transformação organizacional que precisa ser bem conduzido para que a empresa consiga prosperar diante de um ambiente em constante mudanças e cheio de desafios. Portanto, o sucesso das organizações está intimamente ligado ao sucesso na análise, formulação, implementação e na gestão da estratégia por ela adotada. Dessa forma, compreender o processo de estratégia empresarial é fator primordial para qualquer tipo de empresa e gestor de negócios. A compreensão desse processo implica em conhecer os conceitos básicos relacionados, a distinção entre eles e sua aplicação no ambiente empresarial no enfrentamento dos desafios reais. Vejamos alguns conceitos de estratégia. Para compreender a gestão estratégica é necessário primeiramente conhecer o conceito de estratégia e sua evolução ao longo dos anos. A estratégia de uma empresa pode ser definida como sua teoria de como obter vantagem competitiva. Estratégia pode ser entendida ainda como um conjunto integrado e coordenado de compromissos e ações definido para explorar competências essenciais e obter vantagem competitiva. E finalmente, estratégia pode ser considerada a orientação e o alcance de uma organização a longo prazo, que conquista vantagens num ambiente inconstante por meio da configuração de recursos e competências com o intuito de atender às expectativas dos stakeholders. Afinal, o que é estratégia? A partir desses conceitos, em resumo, podemos definir que estratégia é o conjunto coordenado de ações para desenvolver as competências essenciais para obter vantagem competitiva em benefício das partes interessadas. Esta definição considera os seguintes elementos essenciais da estratégia: conhecer-se, reconhecer e preservar as próprias competências essenciais, bem como desenvolvê-las para preencher as lacunas existentes. Competências essenciais são atributos da organização que lhe conferem vantagem competitiva, geram valor distintivo percebido pelos clientes e são difíceis de ser imitados pela concorrência. Conhecer a concorrência para obter vantagem competitiva em relação a ela. Uma empresa adquire vantagem competitiva quando implementa uma estratégia que cria um valor superior para seus consumidores e torna seus competidores incapazes de duplicá-la ou imitá-la devido aos altos custos. E finalmente, identificar e satisfazer as necessidades de todas as partes interessadas, no longo prazo, como propósito final de qualquer estratégia bem-sucedida. São chamados de partes interessadas aqueles para quem a organização direciona seus esforços, podendo ser uma empresa, pessoa ou entidade que afeta ou é afetada pelas suas atividades, variando a quantidade e a denominação de acordo com cada organização. Portanto, a estratégia envolve uma visão de longo prazo em termos dos propósitos das partes interessadas, expressos em seus objetivos estratégicos, uma análise interna de suas competências essenciais, suas forças e fraquezas, e uma análise externa em relação ao mercado e seus concorrentes, suas ameaças e oportunidades, buscando diferenciar-se. E o que é estratégia empresarial? Podemos considerar que o conceito de estratégia empresarial é o próprio conceito de estratégia no contexto empresarial descrito anteriormente. Portanto, estratégia empresarial é o conjunto coordenado de ações para desenvolver as competências essenciais de uma empresa para obter vantagem competitiva em relação à concorrência em benefício de todas as partes interessadas. A definição:
implementação e monitoramento de uma estratégia empresarial de forma adequada é fundamental para que uma organização se mantenha competitiva no mercado e é obtida pela gestão estratégica. Definindo a gestão estratégica, podemos concluir, definindo que a gestão estratégica é o processo de formulação, implementação e avaliação da estratégia que possibilita às organizações a consecução de seus objetivos estratégicos e obtenção de valor para as partes interessadas. Esse processo se dá aos 3 níveis básicos da gestão organizacional: estratégico, tático e operacional. Nível estratégico. Grandes decisões tomadas pela alta administração e, por isso, são classificadas como decisões estratégicas por influenciarem a empresa a longo prazo e por impactarem a organização como um todo. Nível tático. Decisões táticas que ocorrem no nível gerencial e consistem em decisões que têm como foco principal operacionalizar as decisões estratégicas tomadas pela alta direção da empresa. Nível operacional. As decisões operacionais englobam a materialização das decisões estratégicas e táticas por meio de decisões cotidianas realizadas pelos responsáveis pela execução dos processos de negócio, cujo impacto é sempre de curto prazo. Entendendo os níveis estratégico, tático e operacional. As questões relacionadas à estratégia empresarial podem ser desdobradas em 3 níveis: estratégico, tático e operacional. O que muda em relação a cada nível é o seu conteúdo ou abrangência, as pessoas envolvidas e o tempo para a realização. Quanto maior o nível dos temas relacionados, maior será a abrangência e criticidade das decisões e o tempo para a sua implementação, e menor será o número de pessoas envolvidas. Entendendo a diferença entre estratégia corporativa e estratégia de negócio. Há ainda uma diferenciação entre estratégia corporativa e estratégia de negócios. A estratégia corporativa diz respeito às ações que as empresas praticam para obter vantagens competitivas operando em mais de um setor ou mercado simultaneamente. A estratégia de negócio, por sua vez, são ações praticadas pelas empresas para obter vantagem competitiva em um único mercado. E o que é negócio? Negócio pode ser definido como o campo onde uma organização compete ou, de forma mais ampla, atua. A definição do conceito de negócio consiste na descrição dos 3 elementos a seguir, fundamentais a qualquer empreendimento. Os grupos de clientes, conjunto de clientes que demandam solução para aquelas necessidades. As necessidades dos clientes, motivo pelo qual os clientes buscam o produto ou serviço. A necessidade ou desejo que apresentam em relação à área de atividade, alimentação, lazer, vestuário, etc. A forma de atendimento às necessidades dos clientes, processos, produtos e ou tecnologias utilizadas para atender e satisfazer as necessidades dos clientes. Entendendo a diferença entre gestão estratégica e planejamento estratégico. Os conceitos de gestão ou administração estratégica e planejamento estratégicos são distintos em significado e abrangência. A gestão estratégica, como vimos antes, é o processo de formulação, implementação e avaliação da estratégia. Já o planejamento estratégico refere-se somente ao primeiro passo do processo, que é sua formulação. Na formulação da estratégia são definidos os objetivos estratégicos e as ações para sua consecução. Para se ter um planejamento estratégico assertivo é necessário o entendimento do ambiente organizacional. Entendendo a importância do ambiente para a condução da gestão estratégica. Para manterem sua competitividade no mercado, as empresas precisam de uma definição de uma estratégia adequada à sua realidade. Para isso, é primordial realizar uma análise do ambiente, a primeira etapa de uma gestão estratégica, que tem o propósito de avaliar o ambiente organizacional de modo que a administração possa reagir adequadamente às mudanças de seu ambiente e aumentar suas chances de sucesso. O ambiente de uma organização constitui-se de seu ambiente externo e interno. O ambiente externo, por sua vez, se divide em ambiente geral e ambiente da indústria operacional. A análise do ambiente tem como objetivo identificar a situação do ambiente externo em que está inserido a empresa e do seu próprio ambiente interno, com o objetivo de oferecer informações estratégicas sobre as oportunidades e ameaças identificadas no ambiente externo e as forças e fraquezas identificadas no ambiente interno. Começando pela análise do ambiente externo. A análise externa é focada no reconhecimento e avaliação dos fatores externos à organização. Dessa forma,
Essa análise avalia fatores econômicos, políticos, legais, entre outros, e estuda consumidores, concorrentes, fornecedores, etc. Qualquer análise das ameaças e oportunidades com que uma organização se depara deve começar com um entendimento do ambiente geral em que ela opera. Conhecendo o ambiente geral de uma empresa. O ambiente geral consiste no conjunto de forças e entes que atuam de forma ampla, no ambiente em que a empresa opera, que podem ter impacto em suas escolhas estratégicas. As informações do ambiente geral podem ser agrupadas em 7 segmentos ambientais: político, econômico, sociocultural, tecnológico, demográfico, global e físico. A partir destes fatores, foi criada a análise PEST, acrônimo de Política, Economia, Social e Tecnologia, utilizada para analisar mudanças políticas, econômicas, socioculturais e tecnológicas no ambiente de negócios. Alguns estudiosos ainda acrescentam 2 letras para o acrônimo PESTAL, de Política, Economia, Sociocultural, Tecnologia, Ambiental e Legal ou PESTEL, do acrônimo das palavras em inglês Political, Economic, Sociocultural, Technological, Environmental e Legal. Esta análise pode ser ampliada ainda com a análise de fatores internacionais e demográficos, formando a análise PESTALID. Como fazer a análise do ambiente geral da empresa? Para esta análise, faz-se um brainstorming de cada um dos fatores, com vistas a identificar as ameaças e oportunidades externas, utilizando-se de uma matriz com os seguintes elementos. Fatores políticos referem-se ao impacto das decisões políticas governamentais nos negócios, juntamente à natureza geral do relacionamento entre as empresas e o governo. Fatores econômico: o desempenho macroeconômico impacta diretamente os resultados das empresas. Fatores socioculturais: cultura são os valores, as crenças e as normas que guiam o comportamento em uma sociedade. Mudanças na cultura, ou diferenças entre culturas, pode ter um impacto muito grande na habilidade de ganhar vantagem competitiva. Fatores tecnológicos: novas tecnologias podem apresentar tanto oportunidades como ameaças para as estratégias adotadas pelas empresas. Fatores ambientais: as organizações devem estar atentas aos aspectos ambientais, às práticas utilizadas no desenvolvimento de novas fontes de energia, aos impactos ambientais, à utilização de energias renováveis e à fabricação de produtos utilizando tecnologias limpas que prezam pelo meio ambiente. Fatores legais referem-se ao impacto das leis e do sistema legal nos negócios, juntamente à natureza geral do relacionamento entre as empresas e o governo. Fatores internacionais: acontecimentos internacionais que podem apresentar um impacto direto na capacidade das estratégias de uma empresa para gerar vantagem competitiva. Fatores demográficos: informações sobre população, distribuição etária, localização geográfica, composição étnica e renda, de uma localidade, cidade, região ou país, pode ajudar uma empresa a determinar se os seus produtos e serviços serão ou não atraentes para os clientes. Entendendo o ambiente da indústria. Como vimos, a compreensão do ambiente geral em que está inserida uma empresa é muito importante, porém muito amplo. Desse modo, para a compreensão do ambiente externo da empresa é necessário a compreensão da indústria, setor, ou das indústrias, setores, em que ela compete. Para tanto, Porter propõe a análise das 5 forças competitivas: rivalidade entre os concorrentes, ameaça de novos entrantes, ameaça de substituição de produtos, poder de negociação dos clientes e poder de negociação dos fornecedores. Como fazer a análise do ambiente da indústria? As 5 forças de Porter são compostas pelos seguintes elementos: rivalidade entre os concorrentes. Disputa de grande número de empresas concorrentes com praticamente os mesmos produtos aumentado demasiadamente a oferta em relação à procura do mercado. Como exemplo de rivalidade entre concorrentes, podemos citar a competição das máquinas de cartão para pagamento oferecidas por grandes empresas de meios de pagamento que disputam a preferência do varejo com promoção ou isenção das taxas e mensalidades. Ameaça de novos entrantes. Ameaça de novos concorrentes tais como startups, empresas estrangeiras, pequenas empresas especializadas em nichos, empresas locais e empresas de baixo custo. Como exemplo de ameaça de novos entrantes,
Podemos citar as fintechs que inovaram no mercado financeiro com novos serviços baseados em tecnologia ameaçando o papel dos grandes bancos nos serviços financeiros. Ameaça de produtos substitutos. Surgimento de novas tecnologias, produtos de inovação, produtos com agregação de valor e produtos com novos atributos, que satisfazem as mesmas necessidades dos clientes. Um bom exemplo de produtos substitutos a produtos de setores tradicionais são os smartphones em relação às câmeras e filmes fotográficos, que foram praticamente substituídos pelos telefones celulares que incorporaram a função de câmera digital. Poder de negociação dos fornecedores. Poder de fornecedores em um setor dominado por um pequeno número de empresas, que vendem produtos exclusivos, patenteados ou altamente especializados, para os quais a empresa não é um cliente relevante ou que se tornam também rivais. Como exemplo de poder de fornecedores, podemos citar as empresas de equipamentos de respiradores mecânicos para tratamento de pacientes infectados pelo vírus de uma epidemia. Poder de negociação dos clientes. Poder dos compradores em um setor com pequeno número de clientes, sem diferenciação de produtos, produtos supérfluos ou que agregam pouco ou nenhum valor ao cliente ou quando o comprador entra no ramo de seu fornecedor, tornando-se um concorrente. Feiras de produtos importados podem ser um exemplo quando o número ou poder de compra dos clientes é pequeno em relação à disponibilidade de produtos de baixo valor agregado. Realizando a análise do ambiente interno da empresa. A definição e escolha das estratégias de uma organização dependem da sua capacidade de seus recursos para aproveitar as oportunidades e minimizar as ameaças. Daí ser importante identificar suas forças e fraquezas por meio da análise do ambiente interno. A análise do ambiente interno de uma empresa consiste na análise de seus recursos e capacidades como fontes de vantagem competitiva. Os recursos são definidos como os ativos tangíveis e intangíveis que a empresa controla e que podem ser usados para criar e implementar estratégias. Os recursos incluem as pessoas, recursos humanos, infraestrutura, recursos físicos e tecnológicos, processos, recursos organizacionais e recursos financeiros. As capacidades são os recursos de uma empresa que a permitem aproveitar por completo outros recursos que controla. As empresas obtêm vantagem competitiva por meio de seus recursos, capacidades e competências essenciais. Os recursos são agrupados para criar as capacidades, que, por sua vez, são a fonte das competências essenciais de uma empresa, que serão a base para obter a vantagem competitiva. Como vimos antes, competências essenciais são atributos da organização que lhe conferem vantagem competitiva, geram valor para os clientes e são difíceis de serem imitados pela concorrência. A vantagem competitiva, como já vimos, se dá quando a empresa implementa uma estratégia que cria valor superior para seus clientes e torna seus concorrentes incapazes de imitá-las. Como fazer a análise do ambiente interno da empresa? Uma maneira de avaliar a empresa é por meio da análise da cadeia de valor, o que permite à organização o entendimento dos processos que criam e não criam valor para os clientes e outras partes interessadas. A análise da cadeia de valor permite que a organização entenda as partes de suas operações que criam valor e as que não criam. É utilizada para entender a posição de custo e identificar os meios para se implementar a estratégia escolhida. A cadeia de valor representa os processos e as atividades desenvolvidas pela empresa para satisfazer as necessidades dos clientes, desde as relações com os fornecedores, e produção e venda, até a distribuição para o consumidor final. Cada elo dessa cadeia de atividades está interligado. Entendendo a cadeia de valor de Porter. A cadeia de valor representa os processos ponta a ponta e a sua orquestração ao longo das funções de negócio para gerar valor para a organização, clientes e outras partes interessadas. Os processos de negócio formam a visão lógica das operações de negócio que compreendem todo o trabalho executado para entregar o produto ou serviço do processo, independentemente de quais áreas funcionais ou estruturas estejam envolvidas. Os processos de negócio consistem no trabalho para produzir um resultado, produto ou serviço e entregar valor para os clientes ou apoiar ou gerenciar outros processos. Podem ser finalísticos, de suporte ou de gestão. Os processos ou atividades primárias, principais ou finalísticas são aquelas que a empresa realiza a fim de produzir ou prestar seus produtos e serviços e relacionar-se para criar valor para os clientes.
Os processos ou atividades de suporte são aquelas que a empresa realiza para apoiar os processos ou atividades primárias que agregam valor diretamente aos clientes. O que é vantagem competitiva? Como vimos antes, a vantagem competitiva de uma empresa é uma estratégia que cria um valor superior para seus consumidores e torna seus competidores incapazes de duplicá-la ou imitá-la devido aos altos custos. Em última instância, o propósito das empresas é justamente obter vantagem competitiva perante seus clientes e concorrentes, em termos de criação de valor econômico para todas as partes interessadas. A vantagem competitiva deve ser sustentável ao longo do tempo, de modo que as necessidades emergentes dos consumidores devem ser sempre atendidas, e ações dos competidores decorrentes, sempre superadas. Nenhuma vantagem competitiva é permanente, portanto, a empresa deve ficar atenta às demandas emergentes e às estratégias de seus concorrentes. Uma maneira de avaliar a vantagem competitiva é por meio de um indicador financeiro em relação aos demais competidores do mercado. Um desses indicadores é a lucratividade, medida pelo retorno obtido em relação ao capital investido por uma empresa. Quando se realiza a avaliação da vantagem competitiva de uma empresa, pode-se identificar 3 situações descritas a seguir. Vantagem competitiva: quando uma empresa cria mais valor econômico que seus concorrentes. Essa vantagem pode ser temporária, quando dura pouco, ou sustentável, quando dura muito. Paridade competitiva: quando uma empresa cria o mesmo valor econômico que seus concorrentes. Desvantagem competitiva: quando uma empresa cria menos valor econômico que seus concorrentes. Essa desvantagem pode ser temporária, quando dura pouco, ou sustentável, quando dura muito. Em resumo, para que uma organização se mantenha competitiva no mercado é primordial realizar uma análise do ambiente para reagir adequadamente às mudanças do seu entorno e aumentar suas chances de sucesso. O ambiente de uma organização constitui-se de seu ambiente externo e interno. O ambiente externo, por sua vez, se divide em ambiente geral e ambiente da indústria operacional. A compreensão dos conceitos de estratégia e de estratégia empresarial, e o entendimento desses ambientes e de seus fatores constitutivos, habilitam as empresas a partirem para a prática da gestão estratégica, que se inicia com o planejamento estratégico.